Listen to the conversation. Preste atenção nas expressões informais que serão usadas. Hi, Susie. What's up? Hey, Harry. Not much. And you? I'm going to visit my family in New York. They live there. Cool. Would you like to go with me? With you? Sure. When are you leaving? At 6. We're staying for just a few days. That's okay. See you at 6 then. Great. See ya. Oh, and thanks a lot. No. Thank you for going with me. Hi, Susie. What's up? Hey, Harry. Not much. And you? I'm going to visit my family in New York. They live there. Cool. Would you like to go with me? With you? Sure. When are you leaving? At 6. We're staying for just a few days. That's okay. See you at 6 then. Great. See ya. Oh, and thanks a lot. No. Thank you for going with me. Hi, Susie. What's up? Hey, Harry. Not much. And you? I'm going to visit my family in New York. They live there. Cool. Would you like to go with me? With you? Sure. When are you leaving? At 6. We're staying for just a few days. That's okay. See you at 6 then. Great. See ya. Oh, and thanks a lot. No. Thank you for going with me. Hi, Susie. What's up? Hey, Harry. Not much. And you? I'm going to visit my family in New York. They live there. Cool. Would you like to go with me? With you? Sure. When are you leaving? At 6. We're staying for just a few days. That's okay. See you at 6 then. Great. See ya. Oh, and thanks a lot. No. Thank you for going with me. All right. So, lesson 28 topics. Nós vamos falar de wanna. O que é wanna? Quanto tempo? To mean. Oh, what does that mean? A few. A or an. And did. Várias coisas que nós vamos ver aqui. Mas primeiro vamos começar com a nossa revisão. Let's review, como sempre. Number 1. Como se diz juntos? Number 2. Nós vamos para Seattle. Number 3. Nós vamos juntos. Number 4. Quanto dinheiro você tem? Number 5. Eu tenho $100. Answers 1 to 5. Number 1, como se diz juntos ou juntas? Together. Number 2, nós vamos para Seattle. We're going to Seattle. Number 3, nós vamos juntos. Pode ser we're going to go together. We're going together. Ou we'll go together. We will go together. Qualquer uma das três formas do futuro. Number 4, quanto dinheiro você tem? How much money do you have? Number 5, eu tenho $100. Pode ser I have $100 ou I have $100. More review. Number 6, eu não tenho.
Number 7. Você pode me dar $50? Number 8. Eu não quero. Number 9. Eu acho que não. And number 10. Eu quero ver Seattle. Answers 6 to 10. Number 6. Eu não tenho. I don't have any. Lembrando que nós precisamos tratar o have como verbo medroso quando não tiver uma palavra de questão começando a pergunta, nós precisamos colocar alguma coisa junto com have. Number 7, você pode me dar $50? Can you give me $50? Number 8, eu não quero. I don't want to. Want também, verbo medroso. Number 9, eu acho que não. I don't think so. Number 10, eu quero ver Seattle. I want to see Seattle. Live or leave. Nós vimos na última lição, nós vimos leave, de ir embora ou sair. Eu vou sair em breve. I'm going to leave soon. Eu quero viver muitos anos. I want to live many years. Okay? A diferença é que leave, de sair, tem som de I, de igreja. I, leave. E live tem o som de I, de it is. Qual é a palavra que significa morar, viver? It is live. Mesmo vogal nessas três palavras. It is live. So, essa é a diferença. E é a única diferença nessas duas palavras. Então, bem importante. Porque se você falar, por exemplo, nós vamos sair juntos e você errar a pronúncia e você fala, nós vamos morar juntos. Daí talvez a pessoa não esteja pronta para esse passo, né? Não, nunca se sabe. Pode causar problema. Então, live or leave, eu escrevo assim, live é morar, viver. E leave, com I, som de I, é sair ou deixar. Live, de morar, viver. Leave, de sair ou deixar. Até quando você fala, pode deixar o dinheiro na mesa. You can leave the money on the table. Pode deixar. Então, não só sair, mas também deixar. E live, tanto morar quanto viver. I live in Palmas. I want to live many years. Eu moro em Palmas, eu quero viver muitos anos. Uns amigos, nós vimos na lição anterior, some friends. Eu vou ver uns amigos. I'm going to see some friends. Eu tenho uns amigos lá. I have some friends there. Pode ser traduzido tanto como uns quanto alguns. Uns ou alguns ou algumas. Agora nós temos a few friends, que também pode ser traduzido como uns ou alguns. Eu vou ver uns amigos. I'm going to see a few friends. Eu tenho uns amigos lá. I have a few friends there. Então, qual é a diferença? Lembrando que some é impreciso. Some nós podemos usar para coisas plurais ou para coisas incontáveis. A diferença é a few é só para coisa contável. Não pode dizer I have a few money. Lembrando que dinheiro não é contável. Nós contamos reais, dólares, essas coisas, mas não falamos eu tenho 3 dinheiros. Então, não pode ser I have a few money. I have some money pode, porque some pode ser usado também para coisa incontável. E a outra coisa com a few é mais específico. A few, geralmente, nós usamos para dizer 3, talvez 4. Okay? Geralmente é usado para 3 ou 4. Mas a coisa com a few é que você está deixando a possibilidade aberta para mais. O exemplo que eu gosto de usar, se a minha esposa falar que meu sogro vem para ficar em nossa casa. Se for a few seconds, tudo bem. A few minutes, ok. A few days, all right. A few weeks, daí já não sei mais. A few months, daí pode me chamar, que eu vou voltar para os Estados Unidos, pode me chamar quando terminar. Ou seja, se você falar, I'm going to your house for a few minutes, pode ser que seja 3 minutos, 4 minutos, mas está deixando aberto a possibilidade de ficar mais tempo.
Só aqui, eu vou ver uns amigos, I'm going to see a few friends, pode ser que seja 3 ou 4, mas está aberto para, talvez vai ter mais amigos lá. É um pouco mais específico do que some, sem ser exatamente esse número X. Tá deixando, eu gosto de dizer, está deixando a porta aberta para mais tempo, mais pessoas, ou qualquer coisa que venha depois de a few. I have a few problems, por exemplo. Pode ser 3 ou 4, ou pode ser mais que isso. Pode crescer. E vamos fazer mais prática. Let's practice. Number 11. Alguns amigos vão sair juntos. Alguns amigos vão sair juntos. Number 12. Eu acho que não. Number 13. Minha esposa quer comprar algo. Number 14. Mas ela não tem dinheiro. Number 15. Eu não preciso de nada. Answers 11 to 15. Number 11. Alguns amigos vão sair juntos. Some friends or a few friends are going to live together. Number 12. Eu acho que não. I don't think so. Number 13. A minha esposa quer comprar algo. My wife wants to buy something. Number 14. Mas ela não tem dinheiro. But she doesn't have money. Number 15. Eu não preciso de nada. I don't need anything. More practice. Number 16. Estamos saindo juntos. Seventeen. Estamos morando juntos. 18. Nós não temos nada. 19. Nós gostaríamos de comprar algo para as nossas crianças. 20. Aqui está $100. Answers 16 to 20. 16. Nós estamos saindo juntos. We're leaving together. Alguma coisa importante aqui é se sair não é sair de namorar. Que nós temos o verbo to date, que é mais usado para namorar. Isso é literalmente saindo juntos de algum lugar. 17. Nós estamos morando juntos. We're living together. Então, we're leaving together. Estamos saindo juntos. We're living together. Estamos morando juntos. 18. Nós não temos nada. We don't have anything. 19. Nós gostaríamos de comprar algo para nossas crianças ou nossos filhos. We'd like to buy something for our kids. 20. Aqui está $100. Here's $100. Ou here's $100. Agora, wanna, lá atrás nós falamos 3 coisas que fazem com que alguém estude no Brasil 6, 7 anos o inglês, vá para os Estados Unidos e não consegue entender o inglês falado. E as 3 coisas são contrações, já falamos muito de don't, ou I'd, ou can't. Todas essas contrações são as mais básicas, são as mais fáceis de entender. Agora, a segunda coisa são os sons de ligação. Nós já falamos de and you, em vez de falar and you, nós falamos and you. Falamos de thank you, right? Now thank you, mas thank you. O jeito que essas palavras se juntam, nós chamamos de sons de ligação. E daí, a terceira coisa, e a coisa mais difícil, são as reduções, o jeito que nós reduzimos as palavras. Em português isso acontece também. Eu aprendi para dizer, eu estou aqui onde você estava. Daí eu cheguei aqui, a pessoa falou, eu estou aqui onde você estava. É uma redução. O que acontece, o cérebro, o ser humano, vai fazer de tudo para reduzir só para as partes necessárias para a comunicação. Agora, se nós cortarmos mais do que tô,
a pessoa não vai entender. Mas não precisa falar estou para ser entendido. Estava não precisa, mas se cortar mais do que estava, talvez vai ter problemas. Ou daí eu conheci um mineiro e falou, você vai comigo? Eu estava procurando esse cara que se chama Sé, que ia com ele. So, você pode ficar Sé em algumas regiões. Aí tem essas coisas que acontecem. Essas são reduções no português. Então, acontece também. Na verdade, acontece em todas as línguas. Em todas as línguas você tem o jeito direitinho para escrever e o povo vai falando do jeito que vai falar. E daí vai mudando ao longo do tempo. Então, wanna é a junção ou essa redução de want com to. Want to, que é querer, sabemos que é querer. Daí want com to, com o verbo depois. Where do you wanna go? É a mesma coisa de where do you want to go? Want to go. Só que nós juntamos e nós temos wanna. Where do you wanna go? E isso é a coisa com reduções. São difíceis porque não tem como escrever direitinho. Se você escrever where do you wanna go num e-mail de negócios, por exemplo, eles vão achar que você não tem estudo. Eles vão achar, porque não é aceitável escrever dessa forma, fora de WhatsApp, alguma coisa assim, mensagens assim. Mas em e-mail, qualquer coisa que não seja super informal, você não pode escrever. Então, nós não vemos essas coisas. Então, quando alguém fala isso, nós não estamos acostumados, porque nós não vemos essas coisas escritas. Então, e essa é a diferença entre contração de don't, ou can't, ou won't, ou qualquer uma dessas coisas, e as reduções é que as contrações são oficiais, nós escrevemos dessa forma, onde nas reduções nós não podemos escrever, só no inglês falado. So, where do you want to go? Onde você quer ir? E nós vamos começar a falar mais sobre essas coisas e usar mais essas coisas, porque nós esperamos até agora, porque lá atrás, quando nós aprendemos o verbo want, eu já umas vezes tentei iniciar isso e a pessoa acaba bugando tudo, porque tenta falar wanna, não dá certo e fica pior do que want to, que vai ser entendido por 100% das pessoas que falam inglês. Agora, se você fazer um jeito enrolado de wanna, daí pode complicar a comunicação, é isso que nós queremos evitar. Então, por isso que nós esperamos de praticar e fazer mais com as reduções até agora. Let's practice gonna. Number 21. Nós vamos. Number 22. Nós vamos comer agora. 23. Eu não vou trabalhar hoje. 24. Ela vai estar aqui amanhã de manhã? 25. Eles terão que ir. Ou eles vão ter que ir. Answers 21 to 25. 21. Nós vamos. We're gonna go. Que pode ser também we're going to go, futuro. Mas, se nós vamos pronunciar dessa forma como os nativos pronunciam, fica we're gonna go. 22. Nós vamos comer agora. We're gonna eat now. Number 23. Eu não vou trabalhar hoje. I'm not gonna work today. 24. Ela vai estar aqui amanhã de manhã? Is she gonna be here tomorrow morning? 25. Eles terão que ir. They're gonna have to go. Que seria, se você pronunciar tudo certinho, seria they're going to have to go. Mas daí, juntando, fazendo essa redução, fica they're gonna have to go. Ok, to mean. Agora, cada vez mais, nós vamos falar inglês, inserindo mais e mais inglês. Né? Na prática, muita frase em inglês, onde você precisa entender o que eu falo em inglês para depois poder formular o pedido, ou fazer uma pergunta, ask me, ou tell me, essas coisas que nós inserimos lá na lição 22, se você se lembra.
Então, alguma coisa que eu vou começar a fazer cada vez mais, em vez de perguntar o que significa, ou o que quer dizer, eu vou usar o verbo to mean. What does that mean? Everybody, what does that mean? What does that mean? Significa o que isso quer dizer ou o que isso significa. Na verdade, tem dois sentidos, ou duas situações onde nós usamos. Quando nós queremos saber o que uma palavra significa, ou alguém falou alguma coisa e nós achamos que estão nos zoando, mas não temos certeza. What do you mean? Pode ser o que você quer dizer no sentido de a comunicação que você quer fazer, ou o que você está dizendo. O que realmente você está dizendo. Tem esses dois sentidos de quer dizer ou significar. What does great mean? A próxima coisa, a or an. Ok, so alguma coisa interessante. A letra A. A letra em si, A, B, C, D. Não sei, algumas pessoas já aprenderam the Alphabet Song, a musicazinha do alfabeto. A letra é A, mas quando acontece numa frase, pronunciamos a. Então, isso é importante. Para soar mais natural, nós vamos usar a. Então, quando que nós usamos an nós usamos antes de som de vogal, não antes de vogal, só. Antes de som de vogal, porque nós temos vezes que nós temos palavras que começam, por exemplo, com H, e o H é mudo. Por exemplo, nós não falamos a hour, não, an hour. An hour, hour começa com H, mas não pronunciamos o H, então nós falamos an hour. E ou no caso, vai antes de som de consoante. Som de consoante. Tem uma coisa que acontece quando temos a letra U, quando começa, por exemplo, university. University começa com som de Y para nós. University. Então, não conta como vogal. Então, nós não falamos an university, nós falamos a university. I went to a university. A mesma coisa acontece com a palavra único, unique. It was a unique movie. It was a unique movie. Foi filme único. Então, quando temos o que começa com som de ya, também cai nessa regrinha de som de vogal, som de consoante, e não só se tiver vogal, se tiver consoante. Mas a coisa boa é que 85 a 90% do tempo, quando tem vogal, vai dar som de vogal, quando tem consoante, vai dar som de consoante. Então, não temos que nos preocupar muito com isso, mas que existe, existe. Por exemplo, I'm eating an apple. Everybody, I'm eating an apple. All right. A few days. Então, como nós vimos agora, a few é alguns, pode também ser traduzido como poucos, e é para coisa contável. Dias são contáveis, mas é aquela coisa. My father-in-law is coming for a few days. Meu sogro vem por alguns dias. Se você falar a few days, está deixando aberta a possibilidade que vai passar de alguns dias para ser dias. Aí depois dias, muitos dias, né? Nunca se sabe. So, we're going to be here for a few days. Vamos passar aqui, vamos ficar aqui, vamos estar aqui por alguns dias, ou por poucos dias, se quiser, dependendo no contexto, como você quer passar. Agora, how long? É quanto tempo. How long are you going to stay? Quanto tempo você vai ficar? Então, essa acaba sendo como uma expressão, porque long é longo. Então, literalmente, nós falamos quão longo você vai ficar. Quão longo. Ou seja, o que nós mais usamos para tempo não é muito ou pouco, a lot ou a little, nós usamos mais a long time and a short time. Usamos mais longo e curto, que na verdade acontece no português, né? De longo prazo, de prazo curto, nós usamos mais esse longo e curto para tempo. A short time, a long time. How long é o que nós usamos para dizer quanto tempo. How long are you going to stay? Agora, existe how much time? Uma de duas coisas vai acontecer agora que você vai praticar o quanto tempo. Você vai tentar falar how long time, que não existe. Tem que lembrar que eu gosto de dizer o time já está dentro, o tempo já está dentro de how long. How long já é quanto tempo.
Não precisa colocar a palavra time para tempo. Agora, how much time também existe. Por exemplo, we don't have much time. Não temos muito tempo. Mas o problema é que você não pode usar how much time em todas as situações. Eu estava analisando isso e eu acabei achando uma dica sobre isso. Nós podemos usar how much com time quando é alguma coisa que não consegue ser meses ou anos. Então, por exemplo, uma reunião. Uma reunião eu posso perguntar how much time is the meeting? Quanto tempo é a reunião? Porque não tem a chance que a reunião vai demorar um mês ou um ano. Agora, se eu perguntar how long have you lived in Palmas? Ou quanto tempo que você mora na sua cidade, Palmas ou qualquer outra cidade. Agora, se você responder, é possível que você só viva lá alguns dias até, mas a possibilidade existe de você morar lá anos, então você não pode usar how much time, você tem que usar how long. Agora, para evitar todo esse problema, o que nós podemos fazer? Sempre usar how long. How long serve para tempos curtos, tempos longos, tempos mediários. Sempre pode usar how long. Só que how much time só pode ser usado para coisas que não têm a possibilidade de levar um ano, por exemplo. How long do you want to stay? Quanto tempo você quer ficar? Aí fica mais fácil. Pode dizer how much time do you want to stay? É possível, mas tem certas situações onde não dá, então how long fica melhor. Ok. Do, does, or did. Do, does, or did. Terceira pessoa singular, does. Todo o resto é do. He, she, it, does e o resto do. Did é o passado. Ou seja, quanto tempo você tem? How long do you have? Quanto tempo você tem? How long do you have? Quanto tempo ela tem? How long does she have? So, se for he, she ou it, vai does. Agora, no passado, quanto tempo você tem? How long do you have? É presente. Agora, quanto tempo você tinha? How long did you have? How long did you have? Qual é a tendência? O que eu quero já quebrar agora, antes de começar, porque isso acontece muito. Em português, nós mudamos o verbo principal. Nós conjugamos, mudamos de quanto tempo você tem, mudamos para quanto tempo você tinha. Agora, repara que em inglês, na pergunta e na negação, nós não fazemos isso. Exatamente como nós fizemos com do e com does. Por exemplo, does. What does she want? O que ela quer? What does she want? Aí nós não mudamos o verbo principal, nós mudamos o verbo auxiliar. E nós vamos, mais uma vez, mudar o verbo auxiliar. Aqui, nós vamos mudar o verbo auxiliar de presente do para passado did. E nós vamos deixar o verbo principal em paz. Não vamos mexer com o verbo principal. How long did you have? Ou seja, quanto tempo você teve? Did you have? Se eu perguntar, por exemplo, um pouco mais simples, what do you eat? O que você come? What do you eat? Agora, o que você comeu, em português, nós mudamos o verbo para comeu, o verbo principal. Mas em inglês seria what did you eat? What did you eat? Nós vamos mudar o verbo auxiliar para o passado. Então, vamos dar uma olhada nisso. Então, what do you... Vamos colocar want. What do you want? What do you want? Então, português. O que você quer? Agora, o que você queria? Então, nós mudamos o que em português? Mudamos o verbo principal de quer, presente,
para queria passado. Então, o que vai acontecer no seu cérebro? Seu cérebro vai gritar para dizer, para querer traduzir what do you wanted? É o que você vai, eu garanto que pelo menos uma vez você vai querer fazer isso. Por quê? Porque nós estamos acostumados de traduzir tudinho e nós queremos fazer what. Você, pelo menos, geralmente nós lembramos que temos que ter o verbo auxiliar, que não tem aqui, por causa que nós praticamos já muito, mas daí nós vamos querer fazer isso. Mas não é isso. É que nós temos que mudar o verbo auxiliar. E nós vamos mudar só um verbo. Então, já mudando o verbo auxiliar para o passado, nós vamos deixar o verbo principal em paz. Não vamos falar what do you wanted, nós vamos falar what did you want. A coisa importante para lembrar é que do é presente. Simplesmente não vamos usar do se for uma frase no passado. Não pode usar do. E se não usar do, ainda tem que ter um verbo auxiliar, porque want não mudou de um verbo fraco para um verbo forte. Então, precisamos de um verbo auxiliar, e esse verbo auxiliar do passado é did. Obrigado por participar conosco hoje e clique bem aqui para assistir a próxima lição. E se você gostou da aula, então vá para profili.com, onde você pode ver como você pode estudar conosco, adquirindo a sua apostila, seu guia de pronúncia, os quizzes, tudo que você precisa para dar um up no seu inglês.